Shalom, Shalom Adonai, estamos iniciando mais uma aula aqui no seu canal, a Rota da Teologia. Hoje, aula de Teologia Bíblica do Novo Testamento, esta aula que cumpre o cronograma dentro de uma proposta pedagógica de um curso voltado à especialização dentro do contexto do Novo Testamento, né? Especialização no Novo Testamento. Muito bem. Hoje nós vamos falar, dentro da nossa aula de Teologia Bíblica no Testamento, nosso livro básico, ou nosso livro de texto básico, que é o Teologia no Testamento do nosso prezado Frank Tillman. Vamos trabalhar a questão da tenacidade, tá? E a importância do Evangelho quádruplo. Então vamos falar sobre a tenacidade e a importância do Evangelho quádruplo. Quando nós trabalhamos nessa área de tenacidade e a importância do Evangelho quádruplo, nós estamos voltando a uma questão principalmente, vamos dizer assim, central do contexto neotestamentário, a partir da questão da metanarrativa dos 4 testemunhos do ministério de Jesus, tá? Que é justamente o centro neotestamentário, porque é a estruturação pedagógica e biográfica dos ensinos de Cristo que vão fundamentar toda a estrutura epistolar do Novo Testamento, né? A estrutura epistolar do Novo Testamento. Então, pelo fato de Atos Apóstolos ser parte da narrativa, em 2 Atos de Lucas, ele integra o testemunho negativo quádruplo de Jesus. Então, o que quer dizer aqui? Quer dizer justamente que os 3 evangelhos, tá? Sinóticos, que é aqueles evangelhos que trabalham em conjunto, que trabalham com uma percepção, uma cosmovisão central a partir de serem simultâneos em suas propostas, em suas observâncias, em seus detalhes, em suas narrativas. Nós temos que olhar e vincular o nosso olhar para Lucas, principalmente porque Lucas, diferente de Mateus e Marcos, está trabalhando num viés duplo, ou seja, ele aplica uma biografia histórica sobre a vida e obra de Cristo e depois vai direcionar uma narrativa histórica sobre a igreja ou o início do cristianismo dentro do contexto apostólico do primeiro século. Esse que eu considero o contexto ainda apostólico, tá? Relacionado dentro dos primeiros passos, ou primeiro século em que a igreja está cumprindo o cristianismo, ou cumprindo a missão delegada por Cristo e assim cumprindo o transitar do cristianismo dentro do contexto além fronteiras. Quando nós vamos ver também uma outra tenacidade e a importância do evangelho quádruplo, é porque o evangelho quádruplo ele tem uma sintonia amplificadora teologicamente, porque vai justamente trabalhar a questão sinóticos para dar um sentido biográfico e depois vai entrar no quesito teológico para dar um sentido apologético e sistemático, que é a escrita desenvolvida por João dentro do seu evangelho teológico, seu evangelho que trata a deidade, divindade de Cristo, tá? No sentido cristocêntrico, esse seria este evangelho, e no sentido também não só cristocêntrico, mas no sentido também apologético. Nós vamos ver também que esses sentidos de pluralidade, de amplitude plural dentro do contexto da metanarrativa desenvolvida pela obra dos evangelistas, direcionada dentro do contexto dos evangelhos sinóticos e dentro também do contexto do evangelho de João, o evangelho apologético, nós vamos ver que ela tem a proposta justamente, até como frisa aqui muito bem Tillman, e eu quero aqui estar mencionando, que é justamente as intenções de fundamentar o raciocínio
e fundamentar a autoridade, a perspectiva e o propósito na missão de Cristo dentro do contexto do cristianismo. Tá? E nesse segundo século já, quando é voltado já a diversidade entre os evangelhos, já vai causar isto um problema para a igreja primitiva, porque no segundo século já começa a ser pensado, questionado, confrontado essa questão aí, de diversidade e harmonização dos evangelhos, e com isso começa a surgir naqueles primeiros concílios dos pais da igreja ali uma discordância dentro desse quesito teológico, e aí vai começar a se pensar a questão harmônica dos evangelhos, a harmonização dos evangelhos, e justamente a trabalhar essa questão da perspectiva em que eles estavam se empreendendo e que era concebido a partir da leitura dos evangelhos. Tá? Então, Tassiano, Marcion vão trabalhar com oponências, com oposições muito grandes para confrontar essas questões, e com isso vai começar vamos dizer assim, uma certa confrontação ao sentido harmônico dos evangelhos. E aí Teodoreto, um dos pais da igreja, ele vai trabalhar essa questão de defender se comprometer em fazer uma defesa da harmonização dos evangelhos, tá? E aí nós vemos aqui na página 56 o uso das diferenças entre evangelhos, uma polêmica anticristã. Então, com essa evidência, o desconforto com o evangelho quádruplo, sentido por vários cristãos dos primeiros séculos, esta evidência de que oponentes do cristianismo regularmente estariam apontando supostas discrepâncias entre os evangelhos como prova de uma falsidade identificadora do cristianismo, seria um dos debates e dos embates que inclusive Celso vai escrever, um historiador da igreja, vai escrever por volta do ano 180 depois de Cristo, sobre essa questão da harmonização dos evangelhos, que não era muito bem aceita e que era debatida dentro do contexto dos concílios da pós-apostólicos, tá? Da igreja pós-apostólica. E também, há cerca de mais um século mais tarde, o filósofo Porfírio, né, ele vai desenvolver um livro contra os cristãos, e aí ele vai utilizar uma crítica mais detalhada das incorrências que julgava que não eram plausíveis dentro dos evangelhos, que no sentimento dele estavam infestando os quatro evangelhos. Então ele vai destacar principalmente essas questões sobre os relatos da morte de Cristo, que para ele tinha algumas discrepâncias. Então, mais tarde, a Igreja Ortodoxa, então, a partir vamos dizer assim, de um documento proposto por Tassiano, vai escrever o Diatessaron de Tassiano, que é justamente trabalhar uma proposta em que harmoniza os evangelhos e procura não só harmonizar os evangelhos, mas também, mais tarde, com o auxílio de Orígenes e de Jerônimo, escrever uma teologia em defesa da harmonização dos evangelhos, tá? E essa teologia em defesa da harmonização dos evangelhos seria uma forma ou um instrumento apologético, um conteúdo apologético para defender a harmonização dos evangelhos. Então, os cristãos primitivos, eles eram muitas vezes desafiados a comprovar esta questão da precisão histórica do relato do ministério da morte de Cristo. E para essa comprovância, para certificar essa comprovação, era buscado o que estava relatado
dentro do contexto da esfera dos evangelhos, do arcabouço de temas, de assuntos que os evangelhos estavam relatando. Então, Irineu, um dos pais da igreja, em 136 depois de Cristo, ele vai defender a autenticidade dos quatro evangelhos dentro no sentido canônico, no sentido escriturístico, e vai confirmar todas as questões históricas a partir de concluir de que o Evangelho de Mateus e de João e de Lucas e Marcos, eles tinham uma ordem correspondente, uma sequência de ocorrência em que unificava esses quatro evangelhos no sentido de coesão histórica, dando uma sintonia histórica, inclusive em que o Evangelho de João, mesmo não sendo um evangelho totalmente biográfico, ele ia de encontro com a testificação histórica de Lucas, de Mateus, de Marcos, Mateus e Lucas, ou de Mateus, Marcos e Lucas, tá? Outras questões também que nós podemos falar, que a autoridade ampla desses quatro evangelhos, defendidas por, vamos dizer assim, por Irineu, ele vai colocar que eram confirmadas através no século II, pelas questões de que escritos que foram encontrados mais tarde de Pedro e mais tarde até de um livro apócrifo que era o Evangelho de Tomé, que não entra no cano do Novo Testamento, testificavam dos evangelhos como a estrutura máter da narrativa da vida e obra de Cristo e de fundamentação do cristianismo, no âmbito histórico e no âmbito, vamos assim, no âmbito central de uma oriundo da gênese, do nascimento, da origem do cristianismo a partir da vida e obra, missão de Cristo desenvolvida para gerar o cristianismo como o fruto da sua missão, tá? E a unidade teológica do Evangelho quádruplo, então, ela é muito desenvolvida, ela foi muito trabalhada e foi muito ampliada a partir do segundo século, com as pessoas de Orígenes, com as pessoas de Tertuliano, e eles vão chegar à comprovação e a um documento, uma estruturação documental de que o Evangelho de Cristo ele era o próprio contexto dos quatro evangelhos. E esses quatro evangelhos eles não eram únicos no sentido de terem uma uniformidade, mas dentro da diversidade eles concediam e concebiam uma uniformidade histórica, tá? Então Irineu vai com veemência testificar e falar que o Evangelho interligava no sentido quádruplo e no sentido de sustentação histórica do testemunho da vida e obra de Cristo. Já mais tarde, o Orígenes amplia e vai dizer que que o livro de João, acrescentado aos três evangelhos, o Evangelho de João, acrescentado aos três evangelhos, ele era a fundamentação histórica para conhecer e interpretar Atos dos Apóstolos nos primeiros transcursos históricos da igreja. Então a vantagem teológica do testemunho pluriforme desses quatro evangelhos, a pluralidade desses evangelhos, era importante para a prevenção das heresias, para reconhecimento do evangelho único por trás dos quatro evangelhos, era também uma sustentação teológica para confrontar a todos as heresias e todos os ensinos que discordavam da ação sustentadora dos evangelhos, e também os cristãos primitivos compreendiam que as variantes teológicas encontradas entre os quatro evangelhos elas eram vantajosas por demonstrar que o evangelho era um evangelho único de Jesus Cristo que possuía várias implicações e variantes com a capacidade de expressar apenas
num sentido único, o evangelho, ou seja, o poder e a vida de Cristo. E pelo menos dois, ou talvez três, dos escritos voltados para defender a integralidade dos evangelhos, um dos mais expressivos foi o de Orígenes, que vai exaltar o que considerava discrepância entre os evangelhos, porque apontavam para os imensos tesouros espirituais encontrados sob a superfície do entendimento literal do texto, apesar de que a sua hermenêutica estava muito mais voltada a aspectos, vamos dizer assim, alegóricos, ela permanecia um elemento literal, fortalecendo a diversidade dos evangelhos como testemunho da incapacidade de um só escritor poder compor, poder alcançar toda a dimensão da narrativa de Cristo. Tá? E aí que Oscar Cullmann vai escrever e propor que esta fé oriunda dos evangelhos é a fé que clama por uma diversidade de testemunhas dentro de uma ótica diversa, de uma cosmovisão diversa sobre a vida de Cristo. Tá? Então a vida de Jesus, narrada dentro do contexto dos evangelhos, é o argumento da igreja primitiva de que esse Jesus dos 4 evangelhos, ele era o Jesus histórico. O Jesus histórico dentro do contexto histórico do cristianismo. O Jesus histórico que cumpria as alegações que historicamente eram cobradas e eram discordadas da narrativa dos evangelistas. O compromisso cristão, então, com a fidedignidade e com essa integralidade e fidedignidade dos evangelhos, era único e subjacente à questão das 4 testemunhas olharem e trabalharem num aspecto diferente, com algumas diversidades nas suas narrativas e nas suas biografias históricas da pessoa e obra de Cristo. Tá? Então é algo muito importante que nós pensarmos também que esse empreendimento da defesa da integralidade do evangelho quádruplo vai conceder uma contribuição histórica para o cristianismo no sentido de tornar-se um testemunho apostólico, um testemunho integral da vida e obra de Cristo a partir dessa diversidade, dessa amplitude, dessa esfera de, vamos assim, una e diversa contida nos evangelhos. Una porque era um evangelho dentro de 3 perspectivas, dentro de 3 sentidos aplicativos, dentro de 3 direções e com um fundamentador teológico que era o Evangelho de João, com uma proposta apologética, porém vindo a estar de encontro ou vindo a convergir biograficamente nos seus textos biográficos e apologéticos para o que estava proposto historicamente no sentido geohistórico, de uma geopolítica histórica e sociológica dos evangelhos sinóticos, que seria Mateus, Marcos e Lucas. E eu considero Marcos, Mateus e Lucas no sentido de questão cronológica. Então Marcos ele vai trabalhar muito a questão da morte do Filho de Deus como boas novas. As boas novas a partir da morte do Filho de Deus. E o Evangelho de Marcos ele pode até ser considerado um pouco enigmático pela sua primeira sentença de relatar sobre as boas novas sobre Jesus, o Messias, o Filho de Deus, e também nesse relato trabalhar as questões identificadoras dos títulos voltados para Cristo, né? E essa natureza enigmática que é empreendida no Evangelho de Marcos pode ser contribuidora na questão de mais tarde servir para identificar qual é a proposta de Marcos, que é justamente a manifestação humana de Deus na Escritura.
Essa é a proposta do Evangelho de Marcos, a manifestação humana de Deus na Escritura, no sentido voltado aos judeus, para alcançar aos judeus. E ele veio para cumprir, então, a partir de Cristo, né, a concepção empreendida por Marcos sobre a missão de Cristo é que ele, Cristo, veio para cumprir as expectativas escatológicas encontradas na esfera da esperança do povo judeu, mas particularmente dentro do que Isaías e dentro do que estava profetizado pela profecia de Isaías, como ele sendo o servo, né? O Ebed de Yahvé, o servo de Yahvé, e também aquele que, como servo, dispunha-se a servir e a doar-se a sua vida em prol da humanidade. Então a importância identificadora de Marcos no aspecto teológico justamente é que nós possamos pensar que Marcos ele procurava responder a uma pergunta. Qual seria a pergunta? Justamente a pergunta era qual era os três maiores grupos, ou qual era o sentido da aplicabilidade de quem eu sou, ou do porquê me chamam bom, ou porquê é perseguida e controvertida a missão que eu vim cumprir pelo meu próprio povo. Tá? Então a missão de Marcos é mais responder a essas perguntas, a esses questionamentos, a partir de uma proposta de um evangelho que discorda do conceito corrente do homem divino, mas sim volta-se do homem servo, tá? E do homem que vem para servir, para cumprir a missão de servo e de serviço em prol de uma humanidade. Uma outra questão muito interessante nós colocarmos também, que ele vai trabalhar a predição das Escrituras a partir do conduzir de Israel como povo de Deus, como justiça e como hegemonia israelita dentro de um contexto histórico e dentro de um contexto geopolítico, e a partir de uma sintonia relacionada já com a opressão demarcada politicamente, sociologicamente e religiosamente pelos gentios, que eram um povo excluído na ótica dos judeus e que Cristo agora vem para alcançá-los, tá? O alcance dos excluídos através do servo prometido de Yahvé, aquele que era o Ebed de Yahvé, aquele que era para ser o defensor do seu povo, dos judeus, mas vem para alcançar os rejeitados. E aí, com essa proposta, é que ele vai trabalhar o messiado de Cristo e a filiação divina no contexto desse messiado. E aí ele vai trabalhar justamente a identificação de Cristo dentro do contexto de filiação, dentro do contexto de missão e dentro do contexto de cumprimento das ordens e da missão oriunda do Pai, como ele sendo o cerne da aplicabilidade da missão delegada pelo Pai. Então, todavia, Marcos vai procurar chegar e trazer ao entendimento dos seus leitores o messiado de Jesus como sendo maior e menor e das implicações históricas e fundamentadoras de um sentido aplicativo do Evangelho, tá? Com outro sentido, muitas vezes pertinente, a importância que ele vai dar, da pertinência, da importância que ele vai dar da filiação de Deus, Marcos vai transparecer a questão da ocorrência em que os evangelhos vão trabalhar para descrever essa filiação e defender essa filiação como um sentido fundamentador da origem de Cristo e da origem da missão de Cristo, tá? E a outra questão para nós pensarmos também dentro do Evangelho de Marcos é que Marcos demonstra de diversas formas, tá? E como que Cristo cumpre as promessas de Isaías
e como é que é desenvolvido essa relação da missão de Cristo dentro da descrição profética do profeta Isaías sobre o Messiado de Cristo. Tá? Ele trabalha muito uma interpretação das profecias messiânicas de Isaías, principalmente as profecias aludidas ao servo sofredor. Isaías 42, Isaías 53, tá? Que é muito pertinente ao contexto teológico, ao entendimento e à proposta teológica do Evangelho de Marcos. Uma outra questão também a nós pensarmos, que o Marcos vai trabalhar essa morte de Cristo e também sua ressurreição no sentido do ápice do sofrimento do servo em prol do resgate e do cumprimento da missão de sofrer pelo resgate do povo, pelo resgate de todo aquele que vir até ele, que vir até a ele como o Soter, como o Salvador. Muito bem, então agora nós vamos olhar para principalmente a questão proposta. Nós vamos dar um avanço e vamos olhar agora a questão proposta por Mateus, tá? E vamos pensar que Mateus, principalmente, ele vai trabalhar a questão, principalmente, vamos dizer assim, de uma defesa de um vai trabalhar muito uma questão do antijudaísmo e vai destacar uma crítica particular, uma falta de liderança e de organização dentro do judaísmo e a importância de ter em Cristo aquele que vai ser, que tem a condição de unificar a religião e a religiosidade através do sentido aplicativo do que via a ser religião, que é estar ligado a Deus, que é ter essa comunhão com Deus, esse acesso a Deus, esse convergir a Deus. Então, uma questão muito importante também de Mateus é que Mateus trabalha essa rejeição de Jesus pelos líderes do povo judeu como um juízo divino sobre o seu povo, um juízo divino sobre o seu povo, trabalhando também uma questão em que ele vai trazer duas esferas sobre o juízo divino sobre o seu povo, a partir do relato do centurião, de Mateus 8, 5 a 13, né? E também, mais tarde, de Mateus 8, 10, tá? E também mais tarde, Mateus 7, 21 a 23, dentro de um sentido aplicativo em que essa questão, principalmente desse confronto da rejeição política e religiosa dos judeus para com a missão de Cristo, ela fica muito latente desde lá de Mateus 7 até Mateus 12, tá? E depois vai ser retificada em Mateus capítulo 21. Então, o antijudaísmo em Mateus, ele trabalha principalmente na proposta de propor e apresentar como é que essa perseguição promovida pelos judeus, ela se torna cada vez mais visível e perceptível, cada vez mais de cunho sociológico, político, religioso, para confrontar a Cristo, porque Cristo confrontava as estruturas paradigmáticas desse judaísmo que era muito preso à legalidade da Torá, do Pentateuco e da esfera da lei, da normatização ética da lei, e que Cristo vinha para romper algumas tradições, vinha para romper algumas observâncias, mas não no sentido de colocar fim, como ele mesmo declara, Cristo, que eu não vim colocar
fim à lei, mas vinha ampliá-la, vinha dimensioná-la. Então, esse sentido ampliador, ou essa interpretação que Cristo está dando à lei, é que era o grande confronto e a quebra de paradigmas que causadora da percepção sacerdotal de Anás, de Caifás e também dos escribas, dos fariseus, que eram totalmente contrários a essa proposta, que eram também totalmente contrários ao que eu estava olhando e propondo e observando Cristo dentro desse olhar. E uma outra coisa que nós também podemos pensar e avaliar é a questão de que Cristo vai confrontar as esferas políticas religiosas como fariseus, saduceus, publicanos, dentro do principal sentido aplicativo que eles estão implícitos, que eles estão voltados no seu sentido direcionador no seu, e confrontador à proposta cristocêntrica, que era uma proposta de confrontar as posições e concepções destes grupos contrários à missão de Cristo, tá? Que era uma missão unificadora, porém confrontadora para com aqueles que vinham a oprimir o povo e imprimir no povo suas tradições, suas propostas opressivas e corroer a política sociológica da sociedade, sendo uma política de colocar um jugo, um peso sobre a sociedade. Tá? Então, Jesus trabalha muito a questão, Jesus no Evangelho de Mateus é bem apresentado e documentado a questão de como ele desenvolve esta relação, né? Esta relação entre a missão que ele tinha de unificação e de boas novas e de paz para a rejeição dessa missão feita pelos grupos que eram contrários, fariseus, publicanos, escribas e saduceus. Tá? Muito bem. Agora Lucas e Atos, e eu coloco aqui Lucas e Atos porque Lucas trabalha em duas direções, uma história de Jesus, da vida e obra de Cristo, e uma história da igreja. E o Evangelho de Lucas ele é complementado pelo seu livro histórico de Atos e vai trazer o sentido aplicativo justamente de uma sintonia uniforme nessas duas metanarrativas. Então Lucas vai trabalhar muita questão no seu Evangelho dos títulos aplicados a defender essa aplicação cristocêntrica de Cristo, né? Essa aplicação cristocêntrica de Cristo a partir dessa proposta que Cristo está desenvolvendo dentro da sua missão, dos títulos que defendem a ação de Cristo como Salvador, como Filho de Deus, como o Redentor, como o Justo, como o resgatador do seu povo, como aquele que está principalmente na posição do Senhor, do soberano, Kyrios, né? Que era um título aplicado aos imperadores, aos soberanos, que Lucas vai ressaltar muito essa questão. Uma outra questão também proposta por Lucas é justamente a de colocar a continuidade e a descontinuidade do transcurso histórico de Cristo dentro do sentido social e dentro do sentido eclesiológico, de como que essa missão de Cristo vai resultar na edificação da igreja, vai resultar na proposta uniforme da amplificação e sustentação da igreja. Tá? E algo que nós temos que também pensar, que essa continuidade da história da salvação, unindo o Evangelho de Lucas com Atos, é justamente ela é sincrônica e cronológica.
que Lucas vai trabalhar a partir lá do seu evangelho, do nascimento, do desenvolvimento salvífico e da missão de Cristo em prol já da edificação da igreja, e mais tarde, já em Lucas 23, 24, já vai direcionar como é que a morte, ressurreição de Cristo vai propor o sentido da redenção eterna, e essa redenção eterna no sentido soteriológico e eclesiológico, a proposta da edificação da igreja a partir dos seus discípulos, do legado que Cristo deixa com a sua missão, e como que esse legado deixado por Cristo a partir da missão proposta por ele vai resultar nesta igreja, e esta igreja iniciada a partir da promessa de Atos 1:8, e que é justamente de testificar o que estava inserido nos evangelhos como o documento histórico da vida e obra de Cristo, e também de testificar tudo que viram e ouviram a partir dos apóstolos. E com essa testificação, então vão cumprir a missão, vão implantar a igreja e vão ver e vão colher os frutos dessa obra missionária, com o crescimento, a expansão da igreja, e com a igreja começando em Jerusalém, alcançando as regiões vizinhas, circunvizinhas e chegando além fronteiras. E essa igreja depois se estruturando a partir dos discípulos já oriundos do trabalho dos apóstolos, e esse trabalho dos apóstolos propondo uma relevância estrutural de um legado, de uma construção histórica da igreja a partir da proposta da esfera de Cristo, da obra missiológica de Cristo. Então, é esse o sentido unificador de Lucas Atos, que está dentro do contexto dos evangelhos. E quando nós nos direcionamos nosso olhar para o evangelho de João, nós vamos extrair ali uma teologia não só apologética, mas uma teologia sistemática voltada a um sentido cristocêntrico, de uma defesa uniforme da deidade e divindade de Cristo, mas não só da deidade e divindade de Cristo, mas da missão de Cristo como Filho, como Verbo, como Deus encarnado, e esta encarnação como o sentido da revelação de Cristo aos homens através dele como Logos, a palavra, a ação, o pensamento, o saber, e esse pensamento, saber, ação, palavra e comunicação vindo a estar relacionado a Cristo no sentido não só filosófico, mas no sentido teológico, traz um sentido de uma fundamentação filosófica, histórica, sociológica, para, em paralelo com o aspecto teológico, ampliar a missão de Cristo em todas as esferas no sentido revelatório, a partir dessa revelação, a partir desse quesito de empreender a tônica a partir de Cristo o Logos, Cristo o Verbo, Cristo a palavra, a revelação, a comunicação, a expressão do ser, a expressão do saber, no sentido histórico e pré-existente, e no sentido de fundamentador e criador de toda a esfera, de todo o universo, de todo o contexto existencial do ser. E essa é a proposta do Evangelho de João, como o evangelho teológico, que trabalha uma teologia histórica, uma teologia existencial, uma teologia sistemática voltada a defender Cristo em toda a sua amplitude, em todas as suas esferas, em toda a sua dimensão. Então essa é que é a grande proposta, que vamos assim, que unifica e amplia o sentido teológico e empreende essa tenacidade da mensagem do evangelho quádruplo. Tá?
Tá? Essa é a proposta do Evangelho quádruplo. Então é muito boa essa direção e essa aplicação que Tillman faz dentro da tenacidade da mensagem do Evangelho quádruplo. E era essa a nossa lição e a proposta nossa hoje de aula dentro desse contexto da teologia bíblica, dentro desse contexto da teologia dos evangelhos, como uma teologia que defende a historiografia de Cristo com a vertente sociológica, com a vertente histórica, com a vertente política e que vai estar indo em convergência com a proposta de Cristo para unir, restaurar, salvar e religar, ou seja, cumprir o verdadeiro sentido da religião, que é ligar o homem a Deus e conceder a ele uma comunicação única e uniforme e unissona com Deus a partir de estar sintonizado e estar próximo e estar em contato direto com Deus. Então era isso que nós tínhamos para hoje, dentro da nossa aula de teologia do Novo Testamento, para essa proposta da teologia de uma especialização na área do Novo Testamento. Obrigado.